Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e hoje eu tenho mais uma dica de administração para carreiras fiscais. O foco é auditoria analista, mas esse tema é um tema que tem a ver com a história da evolução do Estado brasileiro e, portanto, pode cair aí para tribunais, para a polícia, é um tema bem recorrente, inclusive, que é a reforma administrativa do regime militar. Na verdade, o regime militar, ele tenta superar uma crise administrativa que vem se acumulando desde Vargas, passando por JK, e que se agudizou nos anos 50. Os anos 50 no Brasil, ele mostra uma crise do modelo burocrático. Vamos entender. O modelo burocrático ele foi implementado pelo Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas se utilizou das ideias do Max Weber, do sociólogo e do administrador Max Weber, para implementar um modelo burocrático. Mas o modelo burocrático, nas décadas de 40, 50 e 60, ele sofre uma crise. E essa crise torna o modelo burocrático muito ineficiente, muito ineficaz, muito monopolista. E quando os militares tomam o poder, em 64, eles começam a realizar um estudo sobre o Estado brasileiro para tentar modernizar a administração pública. E aí, em 67, finalmente, eles publicam o Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200 é a base para o que você conhece hoje como administração indireta. Toda a estrutura hoje da indireta que nós estudamos, ela tem origem no Decreto-Lei 200. Então, o que é o Decreto-Lei 200? É a reforma administrativa do regime militar. É uma tentativa de implementar no Brasil um modelo administrativo chamado gerencialismo. Mas por que eles não tiveram sucesso? Porque, grosso modo, o gerencialismo é você delegar. E começou-se a delegar, eu falei para você que é a base da administração indireta, começou-se a delegar para entidades que não eram do serviço público, funções que antes eram exclusivas do serviço público, só que sem controle. E quando você começa a delegar sem controle, quando você sai da estrutura da administração direta e da burocracia estatal para a indireta, você não controlando, você tem de volta coisas que o Getúlio Vargas tinha conseguido dar uma estancada nos anos 30, que era improbidade administrativa, nepotismo, desvio de verba pública, uso de verba pública para fins particulares. Então, o Decreto-Lei 200 é uma tentativa de implementação do gerencialismo que, como na indireta em particular ele não controlava, ele delegava sem controlar, começou a ter problema estrutural de nepotismo e improbidade. Então, esse é o Decreto-Lei 200, muito cuidado, porque ele não implementa um modelo novo, mas ele é uma tentativa de implementar algo que anos depois, o Bresser Pereira, que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso nos anos 90, consegue implementar, finalmente, o modelo gerencial, mas isso é fruto de outra dica. Então, para a gente se entender, Decreto-Lei 200 é a reforma do regime militar, é uma tentativa de superar os vícios, o desgaste do modelo burocrático que é implementado por Vargas, mas que não consegue sucesso na implementação do gerencialismo, justamente porque delega sem controle. E quando eu não controlo, eu tenho vícios de mau uso do verba pública, de nepotismo, de volta para o Estado brasileiro. Fechou?